Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Olá, aqui é Nicola Fratari apresentando o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. É com muita alegria que estaremos juntos à Web Rádio Fraternidade. No programa de hoje, faremos uma breve leitura do livro O Gigante Deitado, da autora Jane Martins Vilela, intitulada Última Instrução. Na véspera da última viagem que faria ao sul do país, enquanto aguardavam o início do culto do Evangelho no lar, que ele fazia diariamente às 19 horas, ele deu o seguinte aviso ao grupo que ali se encontrava. Prestem atenção. Todas as vezes que eu emito um parecer, uma opinião, é sempre pura e simplesmente baseado em Kardec. E outra coisa, sempre que vocês estiverem em dúvida quanto à atitude que devam tomar, pensem como agiria Jesus se estivesse em meu lugar. Olha que recado Jerônimo Mendonça deixou aos amigos no último culto em que fez com eles, porque Jerônimo viajou para o sul do país para fazer algumas palestras e quando retornou, no outro dia à noite, ele desencarnou. Então Jerônimo disse que tudo aquilo que ele pronunciou, que ele disse em palestras, em conversas com os amigos, nas orientações aos sofredores, em tudo, na sua boca só havia as palavras de Kardec. Ele quis dizer com isso, meus irmãos, que sempre que estava em nome do Espiritismo, ele se pautava no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, na lucidez kardecista, na razão, para argumentar, explicar, narrar fatos, confortar os corações. Jerônimo Mendonça jamais utilizava a palavra eu acho, porque o tempo inteiro ele se colocava a serviço do Espiritismo, da codificação. Então, ele estudava diuturnamente e era cego por 30 anos. Enquanto pôde, leu com os próprios olhos, mas depois, com a cegueira, Jerônimo pediu aos amigos para que lessem a ele. Com sua memória, que radiografava a tudo, tinha trechos imensos guardados em sua memória, aos quais ele recitava de cor. Jerônimo conhecia profundamente as obras básicas, as obras complementares de André Luiz, de Emmanuel, todo esse volume, todo esse compêndio psicografado. Jerônimo era um grande estudioso, justamente para aplicar a si próprio e para saber como conversar com as pessoas, o que dizer. E a segunda parte do recado que ele deixou aos amigos. Sempre que estiverem em uma posição difícil, perguntem-se como Jesus agiria estando em meu lugar. Então, Jerônimo, com esses apontamentos, nos coloca na posição daquele fiel seguidor de Jesus, daquele que estuda o Evangelho do Cristo o tempo inteiro, as leis universais trazidas pelo próprio Cristo reencarnado na figura de Jesus, e que através de histórias muito simples, muito singelas, mas com um fundo moral poderoso, ele nos desperta a razão, nos convida a participar de uma nova jornada, a partir do ponto de vista do amor, do perdão, da humildade
Então, nas situações em nossa existência, nas questões que enfrentamos em nosso lar, como Jesus faria se fosse nós? No meio profissional, as dificuldades que enfrentamos, como Jesus agiria ali frente àqueles colegas de trabalho, frente aos chefes, frente aos subordinados? Na via pública, no trânsito, em todos os ambientes em que estivermos, em todas as relações que travamos, como Jesus agiria. E ao nos recordar de Jesus, temos passagens interessantes. Jesus elucidando e orientando os apóstolos, Jesus trabalhando dentro do seu lar, Jesus sendo firme com os sacerdotes, Jesus calando-se frente à maldade, e segue Jesus em várias situações, se posicionando em cada uma delas, dependendo do que envolvia, aquela situação. Ele tinha uma postura, mas sempre era a postura da verdade e do amor. Então, meus irmãos, mais uma vez nós vamos ler o recado de Jerônimo aos amigos, no último culto em que ele fez na cidade de Tuiutaba, em seu lar, antes de partir para a pátria espiritual. Ele disse: prestem atenção, todas as vezes que eu emito um parecer, uma opinião, é sempre pura e simplesmente baseada em Kardec. E outra coisa, sempre que vocês estiverem em dúvida quanto à atitude que devam tomar, pensem: como agiria Jesus se estivesse em meu lugar? Obrigado pela presença amiga, caros ouvintes. E este foi mais um programa Refletindo com Jerônimo Mendonça, pela Web Rádio Fraternidade. Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube, Web Rádio Fraternidade. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Frattari. Interaja conosco pelo WhatsApp DDD 34 99956 2694. Repetindo, 99956 2694. Pelo livro de visitas também, no nosso site da Web Rádio Fraternidade ou no nosso e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br.